Está começando mais uma edição do The Podcast. Vamos começar conversando sobre arte e Cristo. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. A começar por Watson. A paz do Senhor Jesus. É para eu dizer uma frase que eu queria iniciar aqui, então vamos lá. Platão vai dizer que a força do bem refugia-se na natureza do belo. E aí, gente, meu nome é Tarsila. Não tenho frase, só gratidão. É sobre isso. A paz do Senhor, galera. Meu nome é Darlis. Também não tenho muita frase, não. Eu acho que aí a gente vai desenvolvendo no andar. E me juntando a Tarsila e Darlis, também não tenho frase. É meu nome sério que eu fui nessa de Tony sozinho. É sobre isso. Eu retiro a frase que eu disse, tá bom, gente? O belo não origina nada. Pra não deixar o Watson sozinho, tem uma que eu trouxe aqui de Huckmacher, que a gente já falou bastante no primeiro episódio, que fala basicamente que Jesus não morreu para simplesmente tornar cristãs mais pessoas, mas ele morreu para que pudéssemos ser humanos. Então, roda a vinheta e vamos começar. Eu quero começar dessa vez trazendo um ponto, principalmente para todos aqui de alguma forma se envolvem com arte, tanto no sentido da vida como no sentido um pouco mais profissional. E por que hoje em dia a gente olha para a humanidade, a gente olha para a TV, para as produções, e o sentimento que a gente tem é sempre de que parece que a arte está distante de Deus. A gente sente isso, a gente vê pessoas falando disso, a gente vê na literatura, na televisão, em vários meios, as pessoas falando que não tem mais como conciliar uma visão religiosa do mundo com a arte. Então por que hoje a gente sente que a arte está tão distante de Deus? Quem é que vai começar isso aí? Você tá com a oportunidade. Vai você. Olha, primeiro a gente tem que compreender que nós temos 2.000 anos de história, né, do cristianismo, e durante esses 2.000 anos nós vamos ver Cristo fazendo parte da caminhada da arte, né, durante esse todo período. Mas chegou aí na meada do século XVIII, né, até o século XX, nós vemos uma ruptura disso que os próprios autores vão estar falando sobre isso, só para passando de um modo bem rápido. Se você perguntasse qual era o objetivo da arte naquele período, as pessoas iam dizer assim, fazer e mostrar beleza. No meado do século XX para cá, de 1930, a arte ela mudou o seu enfoque, ela passou a ser um protesto, né, e uma quebra de tabu. E a maioria desses tabus que a sociedade utiliza para que a arte quebre são valores cristãos. Então, por isso nós criamos um distanciamento. Não é que Deus se tornou distante da arte, é que nós distanciamos a arte de Deus. Nós começamos a negociar a arte com o mundo, permitir que o mundo conduzisse o passo da arte, porque nós não achamos a arte como algo vital. A arte, ela não tem utilidade, com muitas aspas digo isso. Então, ela não é algo que possa ser alcançado por Cristo. Qual é a função da arte? Então é isso que eu vejo. Não sei se vocês vão pensar diferente disso. Complementem, por favor. Eu acho que algo que eu fiquei refletindo quando me fez essa pergunta é justamente de que muitas das vezes, assim, na maioria dos casos, pra gente responder o porquê que a arte parece estar tão distante de Deus, talvez a gente precise fazer outra pergunta. De tipo, como o Watson falou, por que nós distanciamos a arte de Deus? Porque trazendo para o nosso cotidiano, o lado artístico de Deus, ou que Deus pode ser manifestado na arte, não é algo que a gente vê muito em nossos cultos, em nossos congressos. As pessoas não falam muito sobre isso. Então nós realmente somos muito influenciados a pensar que a arte não é espiritual bastante para que Deus se importe. Ou não somente a arte, mas o trabalho criativo em si. Ano passado a gente teve uma experiência que foi muito legal no Market The Pad. A gente teve a conferência que foi em 3 lugares. Foi um rolê. E dentro do planejamento ali dos stories, porque foi uma loucura pra fazer a cobertura de stories de 3 lugares ao mesmo tempo. E algo que era muito importante era o filtro do The Pad, porque assim a gente conseguiria planejar as coisas bonitinho e tudo mais. Só que a gente fez o filtro e deu diversos BOs e a plataforma simplesmente não queria aprovar o filtro. E aí eu lembro que chegou a semana da conferência e nada desse filtro ser aprovado. E a gente já preocupado, porque era praticamente possível o filtro vir pro ar, porque o tempo de aprovação é de até 10 dias da plataforma. Mas lembro que a gente não desistiu. Aí eu lembro que na madrugada da conferência a gente alterou uma última vez. E aí eu lembro que antes de enviar eu fiz uma oração muito séria pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que isso aqui não é só por hype, sabe? O Senhor sabe o quanto é importante para o nosso serviço nas mídias sociais. O Senhor sabe quanto esse serviço é importante. E a gente crê que o Senhor pode fazer com que esse filtro seja aprovado. Aí lembro que eu enviei assim e fui me arrumar. Quando eu voltei, do nada eu vi já uma pessoa usando o filtro do iPad. E eu fiquei tipo, meu Deus. Como assim? Como assim? Meu Deus.
Deus aprovou a arte? É sobre. E aí, isso realmente me marcou de uma forma, porque a gente vê que Deus se importa, sabe? Deus, ele quer ser revelado em todas as áreas da nossa vida e também através da arte e do trabalho criativo. E uma coisa que logo quando eu me converti, né, em 2016, vamos se dizer, logo no ano seguinte eu passei a viver nesse mundo da arte. E eu nunca achei a arte tão distante de Deus. Assim, era o que eu podia entregar pra Deus. Então eu sempre achei que o que eu podia entregar era o que Deus ia aceitar, e a arte era dessa forma. Então eu sempre tentei adaptar a arte, vamos se dizer, com mil aspas, mundana, com o que eu poderia entregar pra Deus. Então eu nunca senti esse distanciamento da arte pra Deus, que seja. E eu acredito que é muito também do próprio distanciamento de nós como igreja. Nós criamos esse distanciamento. O que eu gosto muito de trazer como referência é aquele momento, principalmente do momento brasileiro, quando a TV chegou na sociedade. Que muitas vezes a gente fez o quê? Demonizou. A TV é do demônio. Você não pode assistir nada, você não pode fazer nada. E aí agora, depois de anos depois, a gente quer o quê? Colocar programa da TV, quer colocar coisa cristã evangélica na TV. Mas agora é o nosso tempo de falar. O tempo que quando chegou, quando a gente tinha essa oportunidade de ir ali trabalhar com a TV, com qualquer outra esfera, seja política, saúde, família, a gente simplesmente jogou a autoridade que nós, como igreja, temos e tínhamos para o mundo. E agora que o mundo já tem domínio sobre essa área, principalmente a área da arte, a gente quer ter de volta esse domínio, sendo que vai ser um trabalho que vai ser uma colheita mesmo, né? A gente vai ter que ir lá trabalhar, e muitas vezes a gente não vai ter esse fruto, a gente não vai ver agora, tipo, a gente em vida, principalmente a nova geração que tá vindo aí. Eles estão colhendo algo que uma geração muito passada sofreu muito para poder abrir esse espaço para essa geração nova que está chegando, poder trabalhar e poder retomar esse senhorio de Cristo dentro das artes, sendo que ele nunca esteve perdido. A gente negociou, né? Desde que eu consiga ter os meus cultos, minhas reuniões de oração, eu negocio todas as outras coisas para você. E não só a TV ou a arte, a gente negociou a educação, nós negociamos todos os aspectos, desde que a gente mantivesse a nossa paz, o nosso direito de cultuar o nosso domingo, por mais que o nosso domingo não converse com o nosso dia a dia. Nós costumamos a ter na sociedade utilitarista e pragmática. Utilitarista porque as coisas só vão ter serventia, só vão ser úteis, Carlos, se ela tiver um proveito, né? Ela não pode ser simplesmente feita para si mesma, ela tem que ter um proveito, ela tem que ter alguma finalidade. E pragmática porque ela tem que ser feita com agilidade. Então, suponhamos, se um jovem hoje ele só estuda, ele não está vivendo a vida porque ele tá só estudando, a finalidade do ensino para aquilo, para ele mesmo, do estudo para ele mesmo, não está gerando nenhum resultado social na visão da nossa sociedade. E o que é que uma sociedade utilitarista e pragmática gera? Ela gera com que as coisas elas precisam ser para agora e elas precisam ter uma finalidade hoje. E com isso a gente não atribui isso à arte. Qual é a utilidade que a igreja atribui à arte? Só fazer algum card pro culto de domingo do Depim? Não tem um retorno imediato, então você não vê valor. Então não tem valor algum. Não é algo que quando você canta o louvor, a presença de Deus enche o culto e você tá vendo algo ali. Mas é como se a arte ela não conseguisse conversar com as outras pessoas. É porque é algo que às vezes nós não compreendemos e por isso nós repelimos. Tudo aquilo que a fé cristã ela não compreende, ela repele, né? Se a gente for observar por esse ponto. Nós repelimos muito isso. E a arte está por esse caminho. Não tem um proveito atual, não posso ver algo nisso, então não tenho por que utilizar. Inclusive, pegando esse ponto que você trouxe sobre o resultado, as pessoas não conseguem ver um resultado muito bem na parte artística das coisas, então talvez não dão tão retorno. Eu vejo que Darlis comenta bastante isso quando ela vai falar sobre aquele processo artístico e que criar não é um modelo automático, você precisa ter seu tempo, seu processo, e que muitas vezes ele vai ser muito maior do que as pessoas esperam. Hoje em dia a gente não vê isso com tanto afinco dentro da igreja. A gente fala pelo menos isso na nossa perspectiva assembleiana, pentecostal, porque as pessoas não conseguem conceber esse tipo de pensamento, elas não conseguem ver que muitas vezes isso pode demorar um pouco mais, mas pode ter um impacto maior. Como é que a gente pode conversar e dialogar isso na nossa igreja local, falando com os irmãos e mostrando que de fato a arte tem valor, ela não é só algo que os meninos do marketing que fazem, as crianças que mexem com a internet que conseguem fazer isso. Como é que a gente consegue mostrar que isso tem valor e ainda mais que isso tem valor pro reino? Eu acredito que o primeiro ponto é a gente entender o que é a arte. Não a arte em sentido técnico, mas em sentido de serviço. A gente falou sobre a questão do utilitarismo e tal. E de uma forma ou de outra, a gente vai acabar parando nesse ponto de tornar a arte algo utilitário. Então, eu acredito que trazer esse significado da arte, mesmo que não seja como algo utilitário, eu falo isso no sentido do nosso recorte. Não sei o recorte de vocês, mas o meu recorte sendo a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, sendo também essa igreja pentecostal o maior recorte
recorte dela é de pessoas negras, principalmente faveladas. Então, muitas vezes, eu falo isso dentro do meu recorte, mais uma vez, da Igreja Assembleia de Deus da Capelinha. Muitas vezes, as pessoas não têm uma referência de artistas, pessoas pretas ou faveladas. E aí, a gente fica assim, tá, se eu não me enxergo, como é que eu vou ter essa esperança de realmente ter um significado dentro da minha igreja? Então, eu acredito que é muito também da gente trabalhar isso dentro da igreja. E, como eu falei, é uma questão de tempo. A gente não vai ver esse resultado agora. Talvez a gente nem veja daqui a 100 anos, 10 anos, se Jesus não voltar. E é o que Huckmacher fala, né, do trabalho do artista e da igreja sobre prantear, orar e chorar, eu acho, não sei, alguma coisa assim. Que muitas vezes você pode não ser o artista, mas você pode estar ali trabalhando, incentivando as pessoas dentro da sua igreja. E muitas vezes você, como artista, não vai ter o reconhecimento dentro da sua igreja. E também você não pode ficar esperando o incentivo ali da igreja. Você tem que ir lá cumprir aquilo que Deus colocou no coração. E eu acho que talvez esse seja o principal dilema. Você pode ser uma pessoa que se reconhece enquanto artista e você quer que a sua igreja te apoie, mas infelizmente é raros momentos que a sua igreja vai te apoiar. E eu realmente desejo que você, a pessoa que esteja escutando, tenha um apoio da sua igreja, tenha um apoio da sua família, mas se você não tiver, acredite que você tem um apoio maior, que é de Deus. Então, esse é o principal motivo. Eu acho que esse é o principal incentivo de trazer a arte dentro da igreja. Ainda mais porque eu vejo a arte não como algo taxado, né? Ou como, não sei se é Schaeffer, se é o que vai dizer que ela não precisa ser fotográfica. Sim. A arte, ela não precisa ser fotográfica. E quando você produz... Eu me lembro que em 2017, 2018, nós começamos a produzir cards para a igreja. Artístico. Não falando do apocalipse com anjos, né? Que trombetas e cornetas e fogaréu no fundo. Clássico. Clássico, claro. Não falando de avivamento com a pomba e um fogo atrás. Sempre tem que ter um fogo no PT. Vários fogos, Vários metade do rádio é só fogo. era fogos assim. Quando as meninas trouxeram pela primeira vez um cartaz de um rosto, só o formato de um rosto mais florido, aquilo dali gerou um impacto muito grande. Positivo? Eu acho que eu nunca contei isso pras meninas. Positivo. Pera. Importante. Importante saber. Aquilo gerou um impacto muito grande porque é a primeira vez que nós apresentamos a arte como algo não fotográfico, mas a arte como uma expressão, como uma interpretação. E aquilo dali chocou. Alguns acharam diferente. Diferente, às vezes, é uma palavra que nós usamos para não dizer estranho. Sim. Observa. Alguns acharam diferente. Mas outros acharam que coisa boa, que coisa inovadora. Então você percebe que essa quebra desse paradigma, ela precisou ser tomada por algum, sabe? E a maneira que foi expressa foi a maneira bela que não houve questionário da beleza, mas da utilidade. Mas não da beleza que havia na obra. E como nós já fizemos culto, que muitas vezes a nossa arte, ela conversava com o tema, durante o culto as pessoas estavam entendendo por causa daquilo. Era como se fosse uma continuação. Não era um trabalho isolado. Era um trabalho continuado. Eu me lembro que um culto noiva, né? A gente desenhou uma noiva suja. Desenhou não. Pegou uma fotografia, né? De uma noiva suja de costa. Tudo ali chocou, porque você vai falar de noiva, você vai ver o que? Aquela coisa de casamento lindo, mas uma noiva suja. A maneira como você traz uma arte reflexiva é o primeiro passo para introduzir arte na igreja, sabe? Você trazer algo que as pessoas possam refletir, que force a pessoa a pensar. Será que o único jeito de eu pensar arrebatamento é uma foto com 7 anjos, com 7 trombetas espalhados? Não, eu tenho outros meios. E aí nós temos pessoas capacitadas na igreja para fazer isso, mas as pessoas não veem incentivo e se sentem às vezes acanhadas pela interpretação que ela vai ter. Então nós precisamos encorajar esses artistas a tomar essas atitudes, sabe? De expressar aquilo que Deus colocou em seu coração, porque o nosso Deus é criador. Sim. Se ele é criador, nós vamos continuar a criação. E um exemplo disso, tem um menino lá na igreja que ele é um artista incrível. Sobre isso que o Adson falou, sobre quebrar paradigmas. Realmente você expressar a sua arte é um ato muito grande de coragem. E tem um menino lá na igreja, Yuri. Sim. Incrível. Ele tem oportunidade lá na igreja no culto de jovens. E quando alguém tem oportunidade no culto, a gente já vai esperando, né? A pessoa acha aquela conversinha. Já abre a Bíblia. Ou então tirando em corinho de Cassiane. Mas, velho, o menino simplesmente chegou lá e falou: então, eu escrevi um poema baseado num tema do culto. Tipo de um dia pro outro. Tá? Sim. E eu quero aqui recitar pros irmãos. E a gente fica meio, uau, ele vai recitar um poema num culto na Assembleia de Deus, que você não vê muito isso. Isso é realmente muito incrível.
trazendo um ponto que o Watson trouxe antes, que é interessante para essa conversa, é que no início da sua fala, você trouxe a perspectiva mais histórica, mostrando que um tempo atrás não existia essa dicotomia. Não. E hoje em dia a gente consegue ver muito claramente de que pelo menos existe algum problema entre o mundo cristão ou o mundo santo, sacralizado, e o resto. E o mundo onde as pessoas colocam tudo aquilo que não é o culto de domingo, tudo aquilo que não acontece na sua igreja, que se não seja o louvor de Cassiane ou coisas do tipo. Hoje a gente sabe que isso é uma realidade, isso está no subconsciente das pessoas, elas querendo ou não. Como é que a gente pode combater esse tipo de visão? Porque eu acredito que isso também cria uma visão dualista na mente até do próprio artista cristão. Até para ele conseguir entender que ele tem um dom que foi dado por Deus e que ele deve usar esse dom para o reino. Como é que a gente consegue entender esse tipo de coisa e começar a trabalhar para poder quebrar esse tipo de problema? Porque, de fato, não existe essa visão dualista, essa visão onde educação, música e uma série de outras coisas fazem parte do seu mundo secular, aquilo que não é santo, e o momento na igreja, o pastor, o evangelista, isso é santo, porque isso cria uma série de problemas, como aquela pessoa que às vezes ela produz um conteúdo artístico, ou ela canta, ou ela faz poema, só que ela sente que não está servindo a Deus como ela poderia, porque às vezes ela não é um pastor, ela não é um ministro de louvor, ela faz card pro culto, mas ela não sente que está servindo a Deus. Como é que a gente pode quebrar esse tipo de pensamento dualista e mostrar que não, você está usando o seu dom e o seu dom foi dado por Deus, então use para a obra? Eu gosto de falar muito sobre isso também, principalmente pela minha experiência, porque eu sou uma pessoa que eu não sei falar evangeliquez. Eu não sei se é essa pessoa Tamo junto, evangélica tamo e tal junto. e tal. No beneplácito da tua vontade, Senhor. Exatamente, eu não sei se é isso. Ai. Então, no começo, quando eu criava as coisas, eu ficava muito perdida, porque eu não sei fazer essas coisas evangélicas. O meu rolê é outro. Minha forma de comunicar é outra coisa. Seu mundinho, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei realmente a estudar sobre a arte e a Bíblia, depois eu vi perceber justamente essa separação, né? Que a gente tem a arte evangelística e a arte que é outra coisa. Ou seja, é a Aquilo arte... que a gente usa no folheto para entregar e o resto. Exatamente. A arte evangelística que rima Jesus com cruz, coloca ali as pombas com fogo e tal e tal e tal. E eu não sei fazer esse tipo de coisa. Então era a minha principal dificuldade. Como é que eu poderia revelar a Deus através da minha arte, através das coisas que eu criava? E aí, isso é muito interessante porque é algo tão simples quando a gente reconhece que nós, como cristãos, não somos uma parte. A nossa vida inteira é integral, é o senhorio de Cristo sobre todas as nossas partes. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser pro louvor e adoração de Deus, independente de se vai estar lá Deus escrito em tudo, se vai estar ali no óbvio. Então, eu acredito que é muito essa parte também de quantas pessoas se reconhecem como artista. Eu gosto de me apresentar sempre quando me perguntam o que eu sou, o que eu faço, eu sempre falo que eu não sou artista, eu estou artista. Enquanto artista, aquilo que eu faço é aquilo que eu faço, não me define como uma pessoa. O que eu sou, enquanto pessoa, eu sou filha de Deus. E aquilo que ele fala sobre mim já basta. E muitas vezes a gente tem aquela mania de falar aquela pessoa que é um artista cristão. Mas a gente percebe que quando o artista vem antes do cristão, fala muito mais. Afinal, tipo, você é um artista e o seu ofício é ser cristão. Então você é artista o tempo inteiro e cristão. Tem que ter um gospel ali na frase, porque senão é do mundo. Então, principalmente, reconhecer a sua identidade, primeiramente, enquanto cristão, enquanto filho de Deus. E muitas vezes a gente se perde nisso. Eu vejo muito a igreja evangélica incentivando a fazer. Você tem que fazer. Se a gente não colocar a tal pessoa pra fazer, ela vai se afastar da igreja. Se a pessoa não fazer um card pra igreja, a pessoa não é de Deus. A pessoa não tá servindo a igreja do Senhor, porque a pessoa não tá colocando ali o pombo, o fogo, o Espírito Santo ali na arte dela. Então, muitas vezes a gente se perde muito nisso. Da gente querer o óbvio, da gente ter a preguiça de pensar. Sendo que nós somos cristãos e temos a mente de Cristo. Fica assim, às vezes, meio... Porque é algo tão simples a gente entender que a gente... Vai, Albert, quero te ouvir. Eu tô ouvindo aqui. Ah, você já tá ouvindo o podcast Tô de da hora. Pronto. Mas uma coisa que eu queria complementar é sobre isso. Eu gosto muito de identificar a linguagem que eu quero transmitir naquilo que eu faço. Então, assim, todo mundo sabe aqui qual é a forma que eu trabalho. Então, não é o óbvio no seu natural. Então, eu tento buscar as linhas para poder atingir o que eu quero. E o Depad trabalha com adolescentes. Então, eu tento criar uma linguagem, uma narrativa que vá conversar muito com aquele adolescente. Então, como ela falou, não é simplesmente sobre você colocar lá uma pomba, o Espírito Santo, o representativo e tudo mais. Você consegue trabalhar com cores, com objetos,
com uma narrativa totalmente diferente e que vai surtir o mesmo efeito ou melhor do que simplesmente uma pomba. Ô Carlos, desenvolvemos uma mente preguiçosa. Sim. A minha mente, durante anos, ela foi muito preguiçosa também. Tô com problema com essa palavra, né? Preguiça. Sai. sai. Limpa. E eu agradeço a Deus pela geração que nós estamos vivendo hoje. Essa geração tem me despertado a quebrar essa preguiça reflexiva e olhar para um card e tentar fazer uma leitura dele diferente. Porque não é mais o óbvio, não é mais o mesmo. E eu tenho plena certeza de que se o artista colocou aquilo ali, é porque ele quer comunicar alguma coisa através daquele símbolo, daquela simbologia. Isso eu acho tão bom porque está nos ajudando a refletir e é refletindo o que você produz, entende? O olhar para aquela diferença faz com que você mature algo diferente, que você também desenvolva, amplie uma visão diferente. Eu tenho muito que agradecer aos artistas que estão saindo do comum e buscando continuar a criação, sabe? Continuar criando e não simplesmente replicando. Só pra ressaltar mesmo essa questão, porque às vezes a gente sabe qual a nossa forma da gente se comunicar, porém às vezes a gente pode ficar, tipo assim, com medo de nos expressar da nossa forma por não ser algo comum. Tipo assim, no nosso caso mesmo, fazer um card, né, com, sei lá, colagem, é algo muito diferente do que a gente vê na nossa igreja, na nossa Assembleia de Deus. Então imagina como seria se a gente ficasse com medo e, tipo assim, negasse a forma de comunicação que o Senhor nos entregou, sabe? Como seria isso? Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante se você estiver ouvindo e estiver com medo. Não, e lembrando que esse medo que você tá falando aí realmente existe. Sim. Várias vezes, antes de mandar, um exemplo, um vídeo pra ser postado ou pra aprovação de Ney, eu mando sempre pra alguém, velho. Sim. E falo, velho, tá bíblico isso aí. Faz uma curadoria aí, velho. Veja isso aí direitinho, vê se tá tudo ok aqui, se não tem nada que vá fugir da... É isso, a nossa igreja não aceita a arte assim, ainda amplamente. Sim, então... Não, e a gente já fez várias coisas. Um exemplo foi Albert. Albert precisa falar sobre isso. Albert, esse é o momento. Esse é o local de fala de Albert, Esse é o entendeu? momento, velho. Deixa eu falar aqui coisinha. Esse é o momento. Eita. Eu sabia que ele ia falar. Eu sabia, eu tava esperando já. Só Eu sou Albert, gente, pra quem não me conhece. o melhor que nós temos. Certa feita, eu fiz um card. A gente tava fazendo vários cards no congresso em 2019. Chora, amigo. Calma, segura. Não, chegou o coração Supera. A gente tava fazendo alguns cards de confirmado, de presença confirmada no congresso. Não fez o meu, né? O Whats, infelizmente, eu esqueci, mas aí... Mas aí eu fiz o card de confirmado de uma pessoa específica que deu muito problema. Esse card, ele deu um problema imenso, porque foi postado, tipo assim, 10 horas, 23 horas, esse card já tinha sido arquivado e teve... Acho que mais de 100 comentários, o pessoal procurando problema. Foi ligação de... Foi ligação de gente, ligação de pastor. Por quê? O que é que tinha? O que é que tinha nesse card? O que tinha o card? Editor, Esse card coloca aquele- tinha assim, ó. Suspense. Confirmado, Jesus Cristo, Não queriam Jesus. o melhor Meu que nós Deus. temos. Mas não era só Jesus Cristo Não era somente representado isso. ali. Tinha uma pintura que representava Jesus Cristo. Uma obra de arte. É uma obra de arte. Eu tinha uma pintura sobre que representava Jesus Cristo e tava com um chicote. Aí, tá arquivado até hoje. Tá arquivado. Aí, Sinal que ela os existe. irmãos entraram em parafuso. Eles falaram, mas Jesus não era assim? Jesus era branco? Eu tenho problemas com isso Chicote? também. Como assim? Eu tenho problemas com isso e a gente vai falar isso depois. Calma, Espera. calma, segura. Deixa eu só terminar ok, aqui pra eu não. sair. Jesus era... E aí, Jesus, chicote? Chicote é o quê? O pessoal entrou em parafuso. Jesus não é dava, Salvador virou de ponta cabeça. Porque Jesus estava confirmado pro Congresso, entendeu? É isso. Agradeço por vocês me ouvirem. Obrigado, meu. Sobre essa questão do Jesus branco, Ai, meu Deus. eu tenho um Hoje certo a gente vai ter uma outro podcast dele. É outro podcast. Já é outro podcast. É rápido. Já é Nós outro, precisamos já é outro. desenvolver uma cosmovisão de que reflita Jesus como uma pessoa contida em seu contexto, entende? Entendo. Sobre Mas eu não vou falar sobre isso não, que é uma revolta pessoal, eu não vou estender. Mas, aí a gente conversa com o pintor. Mas que aos pintou lá. artistas, isso, a gente já tá querendo motivar, incentivar, entendeu? O pessoal, sabe? Usar um marronzinho, Marrom não, preto, respeito. Esse é o medo que eu falo, que é gerado. Aconteceu essa situação com o Albert e o medo da retaliação de acontecer com qualquer outra pessoa que tá produzindo, ele existe. Consequentemente, existe um bloqueio
produzindo. Então a gente precisa meio que produzir aquilo que a gente tem que fazer com base no que é que a gente vai esperar. Lembrando que a gente está produzindo para Deus. Observa, nós levamos tanto tempo sem produzir, então já estamos passando por um avanço. Perdão, desculpa, deixa eu corrigir a minha fala. Nós não levamos muito tempo sem produzir, tá bom? Nós levamos muito tempo sem ocupar muitas áreas, mas continuamos a produzir ao longo dos séculos. Mas nós estamos voltando agora a tentar ocupar outras áreas, né? E eu peço a Deus que surjam crentes roteiristas, que surjam cristãos cineastas. É que vai. Entendeu? Eu acredito muito nisso daí. Mas observa, nós estamos quebrando uma casca. A igreja estava envolvida em uma casca. A vida comum separada da vida sacro, a vida devocional. E nós estamos promovendo essa ligação, esse religar nessa religião, como o povo diz, né? Trazendo o Cristo que conversa, um Cristo que se comunica, um Cristo que fala através das coisas que não é simplesmente expressado em religião, mas um Cristo que pode falar através de uma interpretação de uma pintura que foi feita por alguém que nem é cristão. Darli, se você puder contar a experiência que você teve essa semana na exposição que você foi visitar, seria bom. Nós precisamos entender e começar a fazer leituras, mas não só fazer a leitura, mas também criar coisas a serem lidas. E ocupar o nosso espaço, né? Que já é nosso. Sim, que já era nosso. Voltar, né? Darli, por favor, conta da experiência. Eu fui na exposição, né, do museu do MAB. Não sei se ainda tem, mas se vocês quiserem ir, vão lá. Tá tendo lá a exposição com os quadros e esculturas. E eu achei muito interessante da forma que a gente mudou de consumir arte. Muitas vezes a gente tá aqui acostumado em consumir, principalmente a geração atual, em consumir simplesmente na internet. E a gente não tem o costume de apreciar, de contemplar a arte. Mesmo a gente tá ali... O que eu falo em arte? Pode ser arte visual, pode ser um vídeo, pode ser uma dança, pode ser um cinema, um filme, pode ser uma música, enfim, uma fotografia. O filme tem que ser evangélico, viu? Oxi, com aquele carinha branco que faz o Jesus. Sempre. Sempre. Faixa vermelha. Exatamente. E aí, o tempo de duração para a exposição é de 1 hora. E 1 hora simplesmente foi muito pouco para eu conseguir contemplar as artes. E o que eu falo em contemplação não é simplesmente ver, e é justamente esse ponto. O título da exposição falava justamente de revisitando formas diferentes de ver e entender a arte. E aí eu me peguei muito no ponto da diferença entre ver e enxergar. E muitas vezes a gente está nesse ponto de consumir arte, a gente está só ali consumindo, só vendo, mas não estamos enxergando. E é o que muitas vezes a Bíblia fala. Você tem olhos, mas não veem. E muitas vezes a gente, enquanto igreja, está assim, nessa situação. A gente está ali, está vendo as coisas acontecendo, a gente está vendo a arte, artistas sendo levantados, mas não estamos enxergando e não estamos contemplando realmente o que está acontecendo. E é justamente esse exercício de contemplação que a gente consegue perceber Cristo nas coisas. Era uma cristã, era artista? Não são artistas. Ai, você conseguiu ver Deus numa obra que não era cristã? Uau. Menino. Menino. Aquele mistério negócio é esse? De tudo que é belo, de reter o que é bom, aquele negócio. Será que tem que isso? tem na palavra? Tem na Bíblia? Tem. Pra mim era só coisa de igreja, pô. Profundo, profundo. Isso traz um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente entrou em uma certa crise. Eu acredito que muitas vezes era uma tentativa de proteção daqueles que nos antecederam. Tentativa de proteger a cristandade das influências do mundo. Só que nessa tentativa de proteger, eles acabaram criando uma geração muito fechada, no sentido de que não tente reter o que é bom, porque você pode reter o que é mal. Então não retenha nada, se afaste de tudo. A igreja repelindo, né? Exato. Então a gente criou uma geração que não consegue ver uma beleza em uma escultura, em um quadro de arte. E é engraçado que quando a gente vai estudar, por exemplo, a história lá do período do Renascimento, a gente vai ver que vários dos pintores, eles eram cristãos. Só que hoje em dia, se você pegar um crente médio e mostrar alguma pintura dessa época, a primeira coisa que ele vai identificar é: isso aí é católico. Isso é católico, isso aí não é nem de Deus, não é nem de crente. E não consegue ter essa conversa, essa relação de entender que, primeiro, foi feito por uma pessoa que amava a Deus, procurava expressar Deus com a sua arte. E que existe uma série de outras informações ali por detrás que você pode tirar coisas boas. Acho que a maior delas é a questão da graça comum. Mostrar como Deus se revela no mundo e como o pecador produzindo coisa boa manifesta a glória de Deus nele. Porque ele mesmo sendo pecador, ele consegue produzir algo bom, algo belo. Hoje a gente perdeu um pouco disso e para poder recuperar é uma luta dupla, porque ao mesmo tempo que você tem que mostrar que Deus também pode se revelar dessas formas, você tem que também meio que pisar em ovos para
tomar cuidado em mostrar que você não tá produzindo uma arte dita secular. Você não tá tentando mundanizar a igreja. Você só tá tentando mostrar que Deus se manifesta de outras formas e você pode identificar Deus nessas coisas. E infelizmente, a gente consome tanto conteúdo secular, assim, na televisão, vamos se dizer, e tudo mais, que a gente acaba meio que buscando referências no secular e tentando adaptar essa referência para o nosso contexto da igreja. Muitas vezes porque os de dentro pararam de produzir Sim. e começaram a se dedicar apenas à vida eclesiástica, por assim dizer, o que não é um problema, mas ao mesmo tempo que nós precisamos ter pessoas na vida eclesiástica, nós precisamos ter pessoas em todas as outras áreas. No momento que a gente quer libertar o mundo de uma cosmovisão errada, a nossa maneira não é dizer que aquela cosmovisão dele está errada, é apresentar algo maior, algo superior àquilo. Sim, sim. Né? O caminho é esse. Cristo, ele sempre, quando ele citava os antigos, dizia assim, ó, ouviste o que fora dito pelos antigos. O que as pessoas poderiam esperar? Jesus dizia assim, ó, abole tudo aquilo, elimina. Jesus dizia assim, não, faça além, vá além. Não é mostrar simplesmente o errado pelo errado, mas mostrar um caminho superior, um caminho melhor, um caminho mais agradável. Nós estamos nos ocupando tanto em repelir e esquecendo de produzir. Eu não produzo. E aí a gente diz assim, ó, eu aceito a produção do mundo na minha veste. Por que a produção do mundo? Porque a calça não foi inventada pela igreja. A roupa não foi inventada pela igreja. Se a gente for estudar o movimento do jeans, Sim. dá problema. Vai dar... Oh, meu Deus do céu, para. Não, então assim, aquilo eu posso negociar. Ah, eu não tenho porquê. É uma roupa. Mas aquela roupa também expressa algo. Uma arte também expressa. Entende? A gente aceita roupa, aceita televisão. Hoje estou começando a aceitar televisão. Eu aceito transporte público, aceito um carro. O equipamento que a gente usa na própria igreja. É do dia a dia. Mas como a arte na nossa cabeça não faz parte do meu dia a dia, então eu posso ser seletivo com ela. Por quê? Porque a arte é aquilo que a sociedade mais usa para quebrar tabus, para poder trazer um renascimento, algo novo. E como a igreja repele tudo aquilo que é novo, que ela não tem domínio, ela prefere não produzir algo ou não gerar alguma coisa, ela prefere cortar, então a gente começa a cortar a arte. Mas aos poucos as coisas acabam entrando de uma maneira ou de outra. São aqueles assuntos que a gente não quer conversar na igreja, mas de alguma outra maneira ele vai começando a chegar no meio dos nossos. E a gente não sabe como reagir àquilo, porque a gente não se preparou com aquilo. Exatamente. Se a gente não apresenta, alguém vai apresentar. Alguém vai apresentar. Thaís, a irmã de Darlis, ela apresentou uma frase que é de Darlis na RBD dos Jovens semana passada. Ela fala assim, Darlis, você que vai ter que acertar a frase, tá bom? Tira aí da caixinha. Se você deixa algo de lado, Satanás vai lá sim. e pega. Agora fala a frase certa. Agora pronto, gente. Vocês entenderam, né? O Espírito Santo vai falar o coração de vocês. Tá, galera? Você não me lembra, não? Olha, para essa própria autora já esqueceu. Mas se você deixa algo de lado, Satanás vai tomar conta e vai gerar através daquilo dali que você abandonou. O mundo só tem voz, não é minha. Mas eu sei que é de alguém aí. O mundo só tem voz, onde a igreja se calou. E você vê como, de fato, velho, tudo que a gente precisa é somente uma renovação de mente. O Adson trouxe essa questão de que, às vezes, as pessoas ignoram a arte porque a arte não faz parte do nosso dia a dia, sendo que faz, considerando Deus como o maior artista de todos. Se você for pra sua rua e ver, sei lá, qualquer planta que seja, você já vai ter arte no seu dia a dia. Sim. Então é justamente essa falta de renovação de mente, de compreensão de que a arte, ela veio de Deus, a criatividade veio de Deus, sabe? É a expressão do belo, né? É a expressão do belo. Você falou essa coisa sobre a renovação e eu gosto muito dessa passagem de Romanos 12:2 que fala sobre não se conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. E muitas vezes a igreja para aqui no começo só, no não vos conformeis. Então acontece algum BO aí, a Netflix lança um filme que não vai de acordo com os princípios cristãos, sendo que a Netflix nem é cristã para poder seguir, enfim, o negócio. O crente tem Netflix. Pode. Pode. Não, E aí fica lá no... Boicotar, não? Isso é, menino. Não, aí você não se conforma, aí você fica lá pistola. Ô, gente, eu não sei falar coisa sem falar polêmica, então me perdoe. Nele, se você estiver ouvindo isso... O recorte do... tudo bem. Eu vou falar, Pode ser isso do me podcast. chamou, eu vou falar. Aí a igreja fica lá full pistola. Ai, gente, não pode assistir esse filme aqui, não pode assistir essa série. Tá, meu anjo, mas você tá produzindo, você parou ali no não fui conformês, mas você tá incentivando o pessoal da sua igreja. Mas é a questão do transformar. Você tá transformando a sua mente pra poder lá produzir o negócio, pra poder substituir o que você não gosta? Enfim. E quando faz, é justamente aquele clichêzão, né? Tipo, Jesus vou fazer branco. uma peça, aí vem, pá. Rede Record. Não, Live Meu Deus, House, gente. para. Que, Live House, gente, que Eu vi que a Live escola House em si existe. abriu uma produtora de vídeo cristão. Sim, menino. Só que é isso. Cadê?
Oxi. Não, eu Parou. falo... Fica aí o questionamento. Eu quero esse meme, viu? Visibilidade, né? As pessoas não dão a mesma visibilidade do que daria pra Netflix. Mas sabe por quê? Nós não temos pessoas ainda no canal da visibilidade. Eu fiquei abismado como o centenário da Assembleia de Deus não foi noticiado. Sim, sim. Não temos representantes na imprensa, temos jornalistas. Nós não temos pessoas nos canais de influência, porque nós achamos necessário, entende? Então, observa como o trabalho tem que ser conjunto. Você tem que estar com pessoas disponíveis em todas as áreas, para poder noticiar e fazer conhecido. Um planta, um rega e Deus dá o crescimento, mas cada um executa alguma coisa. Nessa passagem que Darlis falou assim, que Darlis leu aí de Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A gente pensa que é Cristo que vai fazer isso, quando na verdade é você, é transformar, é você se transformar. A gente espera que Cristo, não é você, se esforce, faça alguma coisa, transforme, Faz o pense. teu benção. Faz o teu benção. Então, cadê a nossa contrapartida? É só não me conformar, mas eu tô gerando o quê? Qual é a contrapartida que eu tô oferecendo ao mundo? Nenhuma. E aí nós temos uma igreja completamente dividida do mundo, como se ela fosse alienada a ele. E ninguém vai querer conversar com aquele que é alienado. Ninguém para pra conversar com um maluco na rua, com aquele que é distante. Se eu não comunico sobre a minha cultura, eu não faço parte dela. Se eu não faço parte dela, eu vou comunicar com ela o quê? Então eu tenho que usar uma linguagem que abrange as pessoas no meu tempo de hoje. Não é chegar numa pregação e falar como se eu estivesse lendo um texto de João Ferreira de Almeida de 1889. Não posso. E viva a NVI, galera, é ótima. Na NVT é melhor. Só pra complementar também essa questão, ano passado eu participei de uma escola de evangelismo e eles trouxeram... E eles trouxeram justamente essa visão de que, por exemplo, se você for evangelizar alguém, sei lá, que crê que tudo é de energias e tudo mais, você não pode chegar já, tipo, porque senão você vai pro inferno, não sei o quê. Não, mas o palestrante, o professor, deu o exemplo de que, pra esse tipo de pessoa que crê em energias e tudo mais, você pode apresentar Jesus como luz do mundo. Olha tipo, aí. Jesus é luz. Aleluia. Ele é tudo em todos. E aí a pessoa vai... Eu posso falar em línguas? O mais legal disso que Tarsila trouxe é porque às vezes a gente acha que isso aí é criação nova, é mirabolante. Isso já tá na Bíblia. É o evangelho que se comunica. Exato. Você quer ver o exemplo melhor de quem modela o formato para manter a mensagem do que Paulo? Sim. Paulo prega a mesma coisa de formas totalmente diferentes para pessoas diferentes. E ele começa o evangelho de formas diferentes para chegar no mesmo final, para que ele pegue o nível de consciência de cada uma das pessoas. Ele entendia que as pessoas em Atenas eram mais cultas, então ele começava de forma mais erudita. Mas aquelas pessoas que estavam lavando a roupa na beira do rio não precisava disso. Ele baixava esse nível de erudição, mas ele sempre transformava o formato para poder atingir a mensagem. Eu acredito que hoje as pessoas têm medo de transformar o formato com medo da perversão do conteúdo. Então a gente engessa o formato para que o conteúdo não seja atingido. Só que a gente esquece que as pessoas são diferentes. O Apocalipse gerado da risca na Bíblia toda, né? Não pode mexer, não pode mover nada. Mas se você for olhar os 4 evangelhos, eles não estão lá porque é bonitinho, não. É porque eles visam falar com 4 públicos diferentes. Exatamente. Né? Mateus para falar com o judeu, aquele que esperava o Messias prometido, tal. Aquele que vai libertar a igreja de Roma, que vai libertar a igreja da servidão, aquele que vai vir o Cristo, o ungido de Deus. Já Lucas não. O relato de Lucas vai mostrar aquele relato mais técnico. Sim. Cada um vai falar com Marcos, vai desenvolver Jesus como servo. Como a gente sempre fala sobre a igreja, João, para toda a igreja, filho de Deus. Mas o que? São 4 interpretações diferentes, com a mesma essência, mas para apresentar um Cristo a um público. A gente tem que começar a ver que a arte, ela também é assim. Repito, a arte, ela não precisa ser fotográfica. A própria Bíblia vai registrar artes que não são fotográficas, ou seja, que elas não são a expressão daquilo que é, do que é na realidade. A passagem mais famosa que os autores usam sobre isso é para falar da romã que estava na roupa do sacerdote, né? A romã azul. Deus que pediu. Não foi ninguém. Gente, Deus criou uma fake news? Não. Deus queria arte pela arte. Não tinha incentivo nenhum, não tinha motivo nenhum daquela romã ser azul, mas Deus achou belo. Deus achou belo, atribuiu uma forma diferente ao que já existia, mas a gente repele como se fosse uma heresia eu trazer algo de uma cor diferente. Então, a gente tem que começar a observar isso. Deus, ele aprecia
a arte, eu acho que é Huckmacher que vai falar sobre as colunas, ou é Schaeffer? Cheve. Vai falar sobre as colunas que estavam lá simplesmente para ornamentar, não tinha efeito nenhum de manter um equilíbrio no espaço, mas é porque Deus, ele aprecia a arte, porque Deus, ele é criativo. Eu tava vendo um autor falando que se fôssemos delimitar qual profissão Deus seria artista, porque a palavra começa, né? Que ele criando as coisas, como criador. Então, o Deus que aprecia formas diferentes de apresentar. A graça, ela é multiforme, então a expressão da arte também ela pode ser multiforme. E é por isso que nós temos vários estilos artísticos, né? A gente não vai falar sobre também porque eu não tenho conhecimento de todos esses estilos, né? Artísticos de expressão, mas a arte, ela manifesta várias expressões de diversos modos diferentes. Caminhando já para o nosso final, eu queria trazer um outro ponto importante, e aí eu acredito que tanto Douglas como o Watson podem contribuir bastante nisso. A gente falou muito da parte do design, da parte visual, só que quando a gente trata da perspectiva cristã na produção artística, o Watson, que ele tá mais ligado com a questão de literatura, de escrita, e aí, por consequência também a parte de lecionar, e Douglas com a parte de audiovisual. Vocês têm muito contato com aquilo que é produzido por fora, aquilo que não vem diretamente do mundo cristão. E Douglas até trouxe a questão de que muitas vezes a gente acaba bebendo de fora porque a gente não tem muitas referências. Como é que a gente consegue, hoje em dia, vendo esse cenário, vendo que muitas vezes é o ímpio que produz as coisas que do ponto de vista artístico são mais bonitas, são mais paradigmáticas, são aqueles negócios que trazem uma novidade que a gente pode usar, que a gente pode se apropriar. Como é que a gente pode, uma vez que a gente entende isso, começar a fomentar isso para dentro? Começar a entender que nós também podemos produzir coisas diferentes dentro da igreja. E aí não é só saindo da mesmice. A gente pode começar a explorar campos novos. Porque muitas das artes que são mais antigas, a gente tem esse histórico de poder ver. Antigamente a gente usava de uma forma cristã, hoje em dia não. Mas a gente tem muita coisa nascendo agora. Tem muita coisa que está surgindo de 20, 30 anos atrás e que já nasceu no mundo pós-moderno. Então nunca teve a chance de ser feito e concebido de uma perspectiva cristã. Como é que a gente pode trazer essa cosmovisão e começar a produzir mostrando que isso daqui faz parte do senhorio de Cristo? Vai, Watson. Aí tem que ser, começando, né? É você começando. Poxa, tem que ser pelos mais velhos. Jesus. Primeira coisa, a gente tem que compreender que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Se eu consigo apreciar algo que o homem faz, é porque tem algo de Deus nele, né? Como você já mencionou aqui, é a graça comum de Deus expressando a todos. Em um trabalho na minha igreja, eu já utilizei João Pessoa na abertura de uma festa dos jovens. Algumas pessoas podem não ter notado, mas nós conseguimos declamar João Pessoa, um poema de João Pessoa inteiro, na abertura de um musical que falava sobre amor. A gente tem que compreender que o mundo, ele precisa ver em nós uma disposição. Disposição de quê? De se comunicar, né? Uma arte, um texto, um vídeo que se comunica com a sociedade lá fora. E através disso trazer as pessoas para Cristo. Qual é o exemplo que eu tenho isso? Lewis com Nárnia conseguiu trazer Cristo Perfeito. Ao mundo de uma maneira sem mencionar o nome Jesus em nenhuma de suas linhas diretamente. Mas quando você vê o sacrifício, quando você vê a expressão, quando você vê a entrega, você não tem para onde olhar a não ser para Jesus. Então que nós venhamos a conseguir produzir coisas que as pessoas olhem e digam assim, não tem como isso ser gerado por alguém. Quem faria tal sacrifício dele? A gente ter a resposta, Jesus, sabe? Quem faria tamanha coisa? Jesus. A gente precisa levar as pessoas a ver aquilo que é belo e perceber que a fonte de toda a beleza, ela é Cristo. Então tem uma dificuldade, nós temos sim uma dificuldade hoje de encontrar evangélicos na literatura, mas nós temos uma lista enorme de evangélicos na literatura que nós não percebemos, mas que através de alguma citação ou de alguma passagem eles estão levando as pessoas a Cristo. Primeiro, precisamos começar a produzir conteúdos relevantes. E quando eu falo conteúdos relevantes, não é só conteúdo que fala da cruz, mas conteúdo que fala de uma sociedade. E através desse conteúdo, introduzir nele figuras, símbolos que levem as pessoas a Cristo. Porque com certeza, o mundo vai identificar coisas que não é possível ser extraído daí de fora, que não é possível ser extraído do homem.
que aquilo dali tem que vir de alguém que fez alguma coisa maior, porque ninguém faria aquilo. E esse alguém é Jesus. Então a gente tem que criar uma linguagem que se comunique. Isso que você trouxe me fez lembrar No cinema existe uma narrativa para alguns roteiros criados que no final de tudo vai existir uma salvação. Vou trazer um exemplo. Aquela cena de Toy Story, onde tá os bonecos indo pra fornalha. Não assisti. Olha aí, ó. Poxa, que pena. Sem cultura. Poxa, velho. Aquela cena onde os bonecos estão indo pra fornalha, ninguém imaginaria que ia aparecer um braço. Olha aí. Espiritual. Meu Deus. Posso falar em línguas, velho? Libera. Pô, velho, isso me atrapalhou. Ninguém imaginaria que ia aparecer um braço e aqueles bonequinhos verdes lá, que eu não sei o nome. Anjos. Olha aí. Querubim. Eram alienígenas. Naquela Olha aí. Não eram desse mundo. E o nome usado nessa prática é o Deus Ex Machina. Ninguém imagina que vai acontecer alguma coisa naquela situação que não tem mais fim. É uma salvação que não tem explicação. Isso, Olha aí, ó. aconteceu. Eu ia trazer outro exemplo aqui de Harry Potter, mas... Por favor, não, venha. Não, começou, termina. Não. Olha, Eu tô vou começar a militar maratonando, aqui. eu posso contribuir. Não assistam Harry Potter. Assistam sim, porque a esse autora filme não é de cristã. Deus. A autora é cristã. Mas Ela é o que aconteceu crente. na cidade que foi gravado o filme? Isso Aí ninguém outra conta. coisa, eu não vou contar isso não. Pesquisem sobre isso. Não pesquisem, Não não. assistam. E seguindo a linha, Jesus é a nossa salvação. Olha aí. E Harry Potter entra onde nessa história? Jesus converte. Esse metabolo de novo. E Jesus é a nossa salvação. Então, a gente precisa realmente expressar para o mundo que não é só o Deus Ex Machina, uma tática usada pelos roteiristas que revela Jesus. Eles traíram isso de alguma fonte, né? Exatamente. Uau. Já existente. Olha aí. Engraçado que se a gente prestar atenção nesse pequeno detalhe que Douglas trouxe, no final, o ser humano em si, ele tem um apreço maior por essa questão do sacrifício. Sim. E ele sempre valoriza. Em todas as suas histórias, em todas as suas culturas, das formas mais diversas possíveis, o sacrifício está entre o maior patamar das coisas que o homem pode fazer. E na expressão da cultura, o mundo pega aquilo que foi produzido pelos cristãos e seculariza, solidificando esse tipo de sentimento. Você quer um exemplo melhor disso do que o Superman? E como ele é o perfeito, entre aspas, arquétipo de Cristo dentro dos quadrinhos. E as pessoas vão pegando essas formas Pequenas. de Jesus, esses pequenos recortes, e vão levando para a cultura secular. E a gente vai vendo pequenos detalhes, pequenas formas que a gente vê que aquilo ali além de ser uma visão de Deus naquele mundo, mostra que o ser humano, mesmo sem conhecer a Cristo, ele entende o valor daquilo e ele quer reproduzir isso de alguma forma. Como ele não entende que isso faz parte de um plano maior, ele produz com as próprias mãos e ele passa a mostrar e ele passa esse valor para as pessoas. E as pessoas começam a reconhecer isso. Ô Carlos, eu vou ser rápido nisso. A gente tava dando um estudo sobre Trindade lá na igreja, e já que você mencionou um super-herói, nós estávamos falando sobre características de super-herói que são atributos de Deus, né? Os atributos comunicáveis, né? Algumas coisas que Deus comunica. Mas nós chegamos a uma parte dos atributos, né, que Deus não comunica a ninguém. E eu pedi para eles identificarem algum daqueles atributos em algum personagem. Todos os atributos de Deus incomunicáveis, não tem nenhum personagem que tenha aquele atributo. E aí o pessoal ficou chocado, porque a gente fala muito da onipotência de Deus como algo comunicável, mas Deus comunica o seu poder conosco, quando Ele nos dá poder de curar, Ele comunicou aquilo dali conosco. E nós pegamos os atributos incomunicáveis de Deus e nós não encontramos nenhum personagem que tivesse aqueles atributos. E eu falei pra eles assim, que a conclusão é de que se algum personagem tivesse qualquer um daqueles atributos, ele seria invencível. Ele não poderia ser vencido. Então, observa, o mundo, ele pega atributos que Deus pode partilhar conosco para tornar um personagem, por quê? A gente assiste filme porque o personagem, ele enfrenta situações, né, delimite sua fraqueza. Ele se comunica conosco, a gente se sente nele. Ele testa, né, a sua força, a sua capacidade. Mas se você pegar um atributo de Deus como a imortalidade em si, todos os personagens imortais, eles podem morrer, se você observar isso. Em algum quadrinho, ele já foi morto por alguma fraqueza sua. Mas se você pegar a eternidade de Deus, ninguém é eterno, só Deus. Ele seria invencível, não teria o que eliminar ele. Até quando o homem tenta reproduzir isso de alguma forma, fica abstrato, porque ele não consegue conceber. Sim, então a gente vê que o quadrinho, a arte em si, ela bebe de Deus, mas ela não consegue expressar Deus em sua totalidade, porque aí seria uma história já definida. Deus é. Ele é. Nada pode mudar aquilo. Acho isso muito interessante, muito interessante.
E aí, agora, pra gente se encaminhar já pro final, eu queria que cada um pudesse dar suas considerações finais e já trazer um ponto muito específico. A gente falou bastante sobre a forma como Cristo se manifesta nas artes e como nós podemos potencializar nisso. Só que, trazendo para um plano mais prático, até para quem tá ouvindo, como nós podemos, uma vez que a gente escutou tudo isso, que a gente aprendeu, que a gente assimilou, quando a gente volta para a realidade, como a gente pode botar todas essas ideias em prática? Como a gente pode fazer de fato isso? Porque ao mesmo tempo que a gente percebe a necessidade disso e aí a gente busca aprender, busca entender um pouco mais, existe uma diferença muito grande entre você conhecer e você começar a fazer. E existem ferramentas que você precisa ter e coisas que você precisa botar na prática mesmo, que só a prática vai fazer com que você aprenda. Então, uma vez que a gente percebe que o mundo precisa da arte e a arte precisa de Deus, como é que a gente pode comunicar Deus ao mundo pela arte? Como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Por ordem alfabética, Tarsila. E depois Darlis. Pode ir. Oxa, tá bom. Eu queria ler muito uma passagem que tá em Êxodo 31, que fala Meu sobre Deus, o personagem. gosto. Sou crente. Cadê minha Bíblia? Meu Deus! Poxa, velho, eu me senti Travassuda. até ímpia. Porque tem que ter um embasamento, né? Pra não... Tem que ter, né? Tá em Êxodo 31, que começa assim. Disse também o Senhor a Moisés: toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá, e que o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. Ele está, pois, altamente dotado como artista, desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. Está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira. Aí continua falando sobre o assistente dele. E eu gosto muito dessa passagem, porque Bezalel é um cara que ele surge só nessa passagem aqui, né? Depois ele escafedeu-se. E a sua arte permaneceu. Exatamente. E o interessante dessa parte é que ele, não sei se tinha outra pessoa que teve o Espírito de Deus. Ele foi um artista que teve ali o Espírito de Não Deus. pode. E não tem reconhecido pelo próprio. Exatamente. E Ele tem foi como? chamado, ele teve o Espírito de Deus, ele teve a sabedoria, a capacidade e conhecimento. Ou seja, ele não era a pessoa que ficava lá esperando o Santo Espírito de Deus descer como fogo, com a sua mão. Ó, o fogo. Ele estudava, ele treinava, ele se especializava sobre aquelas coisas. A capacitação, né? Exatamente. Então, e é interessante quando fala assim, pois está altamente dotado como artista, desenhador, ou seja, ele não foi chamado lá porque ele sabia fazer meia coisa. Não, ele era um cara especialista naquele negócio e era uma grande responsabilidade. Ele não estava ali como assistente de tal coisa, ele estava ali à frente disso. Pelo que eu estudei, rapidinho, pelo que eu estudei sobre Oi, ele... estudou, hein? Qual foi? Ah, vocês Vai estudaram, entregar, né? Pelo que eu estudei um pouquinho sobre Bezalel, ele tinha entre 13 anos, enfim, ele aparentava ser bem novo. Depade, hein? Olha aí, ó. Fazendo arte pro Depad desde sempre. Então ele aparentava ter uma idade bem baixa, bem... Então assim, quando Deus capacitou ele com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer a arte, né, em todo o seu aspecto, era realmente uma grande responsabilidade, né, só pra mostrar Completou também que bem. Só mostrar que estudou. E, Ao menos e o isso. interessante é que ele fala aqui que ele não guardou o conhecimento dele apenas para ele. Ele ainda ajudou o assistente, ele ensinou, ou seja, muitas vezes a gente tem uma condição que a gente tem o conhecimento, a gente tem o conhecimento técnico, a gente tem experiência, mas a gente não ajuda aquela pessoa que está iniciando dentro da igreja ou em qualquer outra situação. Então, a gente aprende muito com Bezalel, principalmente por ele não ter fama. Ele não é artista, brincadeira, ele é assim. Eu não sou Ele assim. era artista, ele foi reconhecido como artista, mas mesmo assim ele não teve aquilo só pra ele. Ele disponibilizou o conhecimento dado pelo Espírito de Deus. Ele realmente deu aquele conhecimento porque ele sabia que aquilo não poderia terminar nele. Ele sabia que tinha uma geração mais pra frente que precisava desse conhecimento. E você vê que Deus comunicou a Moisés. E Moisés que repassou a função a ele. Ou seja, estava todo mundo ali meio que conectado na situação. Então você vê o quanto que a arte, a criatividade, ela é um contexto, é um triângulo. Ela vai se repassando em todo o seu mundo, né? É isso. É isso aí, poético. Então, eu acho que pra esse final é porque eu penso muito no tipo de pessoa que chegou até aqui ouvindo esse podcast. E quem sabe você já sabe aquilo que Deus te entregou artisticamente e você pode estar agora inspirado e motivado, mas pode se pensar, tá, agora o que eu faço? Então, eu acho que pra esse tipo de pessoa eu falaria 3 pontos, basicamente. O primeiro é tenha Jesus como sua fonte de inspiração e criatividade sempre. Sim. Deus, nós falamos muito sobre isso aqui, vale repetir que Deus, ele
é o criador da criatividade, sabe? Ele não somente criou o mundo, mas acho isso muito incrível no Gênesis, porque Deus, ele poderia fazer tudo. Ele poderia dar o nome aos animais, ele poderia, ele mesmo, sabe, fazer com que a terra produzisse, mas não, ele dá ordem para que a criação crie. E eu acho isso muito incrível. Então tenha Deus, tenha Jesus como sua principal fonte de criatividade. O segundo, não tenha medo, tenha coragem, acredite naquilo que Deus confiou a você, por mais que, como o Dal falou, mais cedo é ótimo, né? Enfim. Mais cedo. Que às vezes a gente realmente não encontra apoio, mas isso linka muito com a primeira coisa que eu falei. Encontre seu apoio em Jesus. Jesus, ele sempre será o nosso maior incentivador artisticamente. E o terceiro... Esqueci. Aleluia. Então é só dois. Não, eu vou O terceiro ajudar. é esquece. Espiritual. Gente, daqui pra frente eu lembrar, mas sobre isso. Eu quero vá. falar um negócio. Tudo bem. Deixa eu te interromper agora, minha Tranquilo. vez. Faz parte. Tem um escritor que ele é um líder de uma igreja do Novo México, a Mosaic, não sei se vocês conhecem. Ele tem muita autoridade para falar sobre criatividade, sobre arte. Afinal, ele é artista e ele é um pastor. Eu acho isso muito incrível, porque é o único pastor artista que eu conheço. Mesmo tão distante, não conheço, enfim. Mas ele tem uma frase que ele fala muito legal, que a maior obra de arte de um artista é a sua própria vida. Muitas vezes a gente está focado em fazer obras grandes, em fazer aquele card que vai jogar no Instagram e vai ganhar 500 mil likes. Mas o nosso foco enquanto pessoas que servem a Cristo não é esse. A nossa maior obra de arte é a nossa vida. Lembrando que nossa vida não acaba aqui. Tem uma eternidade mais pra frente. Então, mesmo que você se reconheça como artista, como arquiteto, fotógrafo, qualquer outra coisa, não se esqueça de cuidar da sua vida espiritual, pessoal, porque sem ela, mesmo sem ela, você não vai conseguir criar nada. Então, reconheça ela como sua obra de arte mesmo. Gente, eu lembrei a terceira coisa. Aleluia. É sobre isso. É Deus que dá. Primeira coisa, tenha Deus como sua fonte de criatividade. Segundo, tenha coragem. E o terceiro, apenas faça. Porque como o Dal citou agora, a gente fica esperando, tipo assim, o tempo perfeito. Vou esperar criar aquela coisa. Mas não, apenas faça, apenas crie. Eu digo que os maiores momentos, assim, que eu tive minha criatividade exercitada não foi criando cards pra igreja, mas foram simplesmente criando qualquer coisa. Tipo, não, gente, deixa eu reformular Eu aqui. olhei assim pra vaga. Não é que criar cards pra isso, igrejas, Meu não Deus. exercitou minha criatividade, mas é porque é algo realmente planejado, que eu vou já com a mente, tipo, vou criar esse card. Sim. Mas se eu ficasse esperando, eu comecei a realmente entrar no time digital da igreja com 17 anos. Você tem quanto hoje, Tarsila? Só pra... Bom dia. Hoje eu tenho 15. Eu entrei no digital da igreja com 17 anos, sendo que eu já exercitava a minha criatividade com as artes desde os meus 11. Olha aí. Então, se eu esperasse chegar essa oportunidade, talvez eu praticamente não iria exercitar isso. Então, apenas faça, apenas crie. E é isso. Um exemplo. Apenas passa. Um exemplo bem claro. O quanto a gente está disposto a correr atrás daquilo que a gente quer é que quando eu comecei a fazer as coisas para a igreja, foi simplesmente por uma disposição minha. Ninguém apareceu e me chamou ou eu recebi uma... Intimação. Foi comissionado, Não rolou nada disso. Eu simplesmente me voluntariei e me ofereci para que eu pudesse fazer as coisas. Então, se joga, se oferece. Sim. Se a sua igreja não tem um digital, se a sua igreja não tem um setor de marketing, enfim, não tem nada, começa, faz e Faz bola os pra frente. vocacionados também, E né? vocacionados também. Faz o importante. teu, benção. Faz o teu. E o Watson vai falar uma coisa ali pra poder complementar e pra voltar Não, não pra vou mim, não, pra que eu não quero lhe encerramento. interromper, não. Você vai me interromper, né? Não. Quer me interromper? Não, vou não. Interrompa agora. Interrompa. Ninguém interrompeu o Watson até agora. Por que isso? Carlos não me interrompeu, não, foi Carlos? Já é pra caminhar para o fim, vai ser minha última fala. E a minha última depois. Eu vou citar Abraham Kuypen, que ele vai dizer assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A gente tem que ter essa compreensão de que tudo pertence a ele. A arte e minha vida, o emprego e o meu culto, a música e o vida, tudo Cristo clama é dele. Tudo foi feito para ele, tudo é por ele. Para ele são todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu faço, dependente, é para Deus. O meu dia a dia é para Deus. Se eu acordo para ir trabalhar, eu tô fazendo as coisas como se fosse para Deus e não para com os homens, porque a Bíblia diz isso. Então, tenha essa compreensão. Se você quer produzir algo que seja artístico, não veja com aquele bloqueio que o mundo vai lhe dar, de que Deus não está naquilo, não. Deus está em você. E se Deus está em você, então o que você vai produzir é algo que remeta sobre ele. Então, todas as coisas Cristo clama
é meu. E a gente não pode esquecer isso. Pra gente encerrar aqui, eu acredito que a fala que Tarsila trouxe aqui no final, ela resume muito que é uma das coisas mais legais e interessantes do relato de Gênesis no início, é justamente você perceber que Deus cria e faz com que a criação também crie. Só que quando ele vai fazer isso com o homem, ele faz isso ele próprio, mostrando que nós somos a criação direta do Criador e não a criação da criação. Então, nós também somos chamados para isso, chamados para criar, chamados para fazer. Se a gente for olhar até no próprio sentido da igreja, chamados para fora, nós sempre somos chamados para algo. Na arte não é diferente. Então, que a gente possa entender esse espírito e uma vez que nós fomos lançados novamente para o mundo, do qual a gente nunca sai, mas é só uma abstração que a gente faz para a gente entender isso. Quando a gente volta para o mundo, que a gente possa entender que não é só esse pequeno momento do podcast, um pequeno momento no seu culto, mas que você faça com que esses segundos eles possam virar minutos e possam virar horas e dias na sua semana, que você vá multiplicando isso que você recebeu, que é basicamente aquilo que é da parábola dos talentos, né? O Senhor nos entrega alguns talentos e ele espera que quando ele volte a gente tenha pegado isso e transformado em muito mais, que a gente possa transformar esses talentos que a gente recebeu em muito mais, seja atingindo outras pessoas, seja fazendo coisas onde o Senhor possa ser visto, e não necessariamente isso precisa ser algo grande. Se uma pessoa vê algo que você fez e reconhece Deus por meio daquilo, você já conseguiu uma alma, e isso é uma das maiores coisas no céu, que a gente possa reconhecer isso e começar a fazer. No plano teórico tudo é lindo, mas a gente precisa se jogar, a gente precisa fazer. Então que quando a gente entenda isso, a gente possa pôr isso em prática. E você que gostou desse podcast, quer aprender mais, a gente falou aqui por muitos momentos, se você prestar bastante atenção, a gente falou de alguns nomes interessantes, de alguns lugares que você pode visitar. A gente tem aqui vários artistas que você pode seguir também para poder consumir conteúdo, entendeu? Arroba Casa Primo. Então, não perca a oportunidade de se conectar com as pessoas que estão à sua volta, que também produzem isso, porque quem tá sozinho é sempre muito mais difícil, então traga pra perto as pessoas que já estão fazendo isso, isso vai tornar a jornada muito mais fácil. Toda sexta-feira a gente tem Cututim, continue seguindo as redes do DEPAD, continue seguindo as nossas atividades. Cututim é aqui na Igreja Assembleia de Deus da Paralela, Salvador, toda sexta-feira, Bahia. Salvador, Bahia. Continue seguindo a gente, mande esse podcast pra algum amigo, se você sente que ele pode te ajudar, que ele pode ajudar alguém, compartilhe, não se esqueça disso. E estamos aí. Continue seguindo a gente e até o próximo episódio. Galera. O Galileu era negão? Quem? Não, o Galileu não era... Os habitantes da Galileia não era negão, não. Eu vejo uma pedra que eu não lembro. Cor de pedra. Corta É? isso, galera. Corta isso. Não, é sério, realmente falaram que tinha uma cor de pedra, não lembro agora, mas enfim. Enfim, galera, é sobre... Essa parte vai ser editada ou vai permanecer? Não, vocês vão... Se ficar engraçado, a gente mantém, não tem Não, problema. Ixi. Era pra finalizar aqui com a mensagem de incentivo pros Não, artistas. tô gostando. Não, finalizar. gente, bora incentivar a Albert. Albert, continue Albert, fazendo sua arte. verdade. Quebrou muito paradigma aquilo dali. E a Viu, igreja um tabu dia sendo vai quebrado entender que você daqui. utilizou. Quebraram tudo em cima de Albert. As pessoas vão entender que você está usando a arte para E só expressar por causa disso eu vou Cristo. ressuscitar o card e vou postar.